Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Auxiliar de Logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui dessa nossa segunda videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, né, o seu segundo capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa, né, estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas, então, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal reservado para a aula de hoje. Vamos em frente, meu aluno. Bom, como vocês podem ver, como nosso tema principal a ser trabalhado hoje, temos aí a cadeia de suprimentos e os seus respectivos subtópicos são o que é a cadeia de suprimentos, etapas da cadeia de suprimentos, integração entre fornecedores e clientes e o papel do auxiliar na cadeia logística. Pessoal, sem perder muito tempo, né, abrindo aqui o nosso primeiro subtópico, vou explicar para vocês o que é a cadeia de suprimentos. Bom, a cadeia de suprimentos, pessoal, ela, claro, também conhecida como esse termo que eu vou usar de vez em quando com vocês, né, que é a supply chain. É o conjunto de processos, organizações, pessoas, atividades, né, informações e recursos envolvidos aí na movimentação de produtos ou serviços desde a matéria-prima até o consumidor final, né? E essa cadeia, pessoal, ela engloba aí tudo, né? Desde a extração de insumos, a fabricação, o transporte, o armazenamento, a distribuição e o consumo, né? Além, é claro, do eventual descarte ou retorno de produtos, né? Que é, no caso, a logística reversa. Bom, de forma simplificada, pessoal, a cadeia de suprimentos, né? Ela responde aí a uma pergunta essencial, né? Que é basicamente como o produto ele chega até o consumidor, né? Deixei até aqui para vocês já. Bom, e de certa forma, é importante destacar, né, que essa cadeia de suprimentos, ela não pertence, de certa forma, apenas a uma empresa, mas sim a um sistema colaborativo entre múltiplos agentes, né, pessoal? Como fornecedores, fabricantes, transportadoras, centros de distribuição, varejistas e até mesmo aos próprios clientes, né? Bom, o seu bom funcionamento, pessoal, ele vai garantir aí uma maior eficiência, né, tanto operacional quanto financeira, vai garantir aí uma agilidade no atendimento às demandas do mercado, redução de custos e desperdícios, né, pessoal? E até mesmo aqui a satisfação do cliente final, tá certo? Esses são os principais pontos, né? Diga-se, os principais benefícios de uma cadeia de custódia, né? Uma cadeia de suprimentos eficiente. Estão listados aí os principais benefícios. Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso segundo subtópico, onde nós temos as etapas da cadeia de suprimentos. Pessoal, a cadeia de suprimentos ela é composta aí, né, por várias etapas interligadas, que são essas aqui que vocês estão vendo, que eu listei aqui para vocês, né? Bom, e essas etapas, pessoal, elas podem variar aí, né, conforme o tipo de produto, ou até mesmo as principais necessidades, né, pessoal? Bom, de certa forma, falando em principais, eu deixei as principais etapas aqui para vocês, né? Começando aqui pela de suprimento. Deixa eu mudar a cor aqui só para eu fazer um destaque para vocês. Suprimento, tá? Leia-se supply. Não é que é etapa, pessoal. Etapa de suprimento, ela é etapa que envolve a compra e o fornecimento de matérias-primas, peças componentes, né? E até mesmo os insumos necessários à produção. E é nessa etapa, pessoal, que geralmente entram, né, os contratos com os fornecedores e o planejamento das entregas, né? Logo após a etapa de suprimento, temos a etapa de produção, né, que é a transformação desses insumos
né, dessas peças, matérias-primas, nos produtos acabados. E isso, pessoal, inclui aí o processo de fabricação, montagem, embalagem e o próprio controle de qualidade, né? Temos aqui ainda a armazenagem, né? Que é basicamente a estocagem adequada dos produtos ou insumos em locais apropriados, né? E vai estar incluindo aí a gestão de estoques, né? Controle de validade, temperatura e segurança dos produtos também. Temos a distribuição ainda, né? Que é o processo de entrega do produto ao cliente final, né? Passando aí pela separação de pedidos, que é o que a gente chama de picking, né? Transporte, emissão de notas fiscais, rastreamento e atendimento ao cliente, né? Temos a logística reversa também, que é basicamente o fluxo contrário ao da distribuição, né? Geralmente, quando acontecem alguns retornos de produto por defeito, devolução, troca, né? Descarte, arrependimento da compra ou a própria reciclagem, né? E bom, ganha cada vez mais importância aí com foco na sustentabilidade e na experiência do cliente, tá certo? Temos ainda, por último aqui, um pós-venda, né, que é o acompanhamento do cliente após a entrega e envolve o suporte técnico, as garantias, avaliação de satisfação, né, e a própria análise de melhorias também. Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico, onde nós temos aí a integração entre fornecedores e clientes. Pessoal, uma cadeia de suprimentos eficiente, ela depende aí da integração e da colaboração entre todos os seus elos, né? E não basta que cada parte funcione bem sozinha, é necessário aí compartilhar informações, alinhar processos e atuar também em parceria, né? Bom, alguns pilares, pessoal, dessa integração, né, são aí, no caso, em primeiro lugar, temos o fluxo de informação constante, né, que é a comunicação clara entre fornecedores, distribuidores e clientes, né, como sistemas integrados, né? Como a exemplo aqui, deixa eu citar alguns para vocês, que a gente vai falar mais à frente. Temos aqui os ERPs, novamente, né? E temos também sistemas EDI, tá certo? Teremos uma aula só sobre esses sistemas, não esses dois necessariamente, mas sobre os sistemas em geral, tá certo? Temos o planejamento colaborativo também, né? Que são algumas estimativas de demanda compartilhadas, evitando aí alguns excessos e até mesmo faltas de estoque, né? Parcerias estratégicas, como já risquei para vocês também, são os contratos aí de longo prazo e confiança mútua que acabam aumentando a estabilidade do processo. E temos a tecnologia também, né? Que é o uso aí de softwares logísticos, rastreamento em tempo real e análise de dados para prever cenários e tomar decisões ágeis, né? E essa integração, pessoal, ela reduz aí algumas rupturas no abastecimento, né? Evita alguns retrabalhos e até mesmo aumenta a eficiência geral da cadeia. Bom, dito isso, vamos partir aqui agora para o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde temos o papel do auxiliar na cadeia logística. Pessoal, o auxiliar de logística, ele desempenha um papel fundamental dentro do prazo da cadeia de suprimentos, né, como nós vimos ao longo da aula, sendo responsável por executar e até mesmo apoiar algumas operações práticas e administrativas, né, em diversas etapas aí do processo logístico. Bom, e como esse profissional, ele contribui aí em cada fase, né? Temos em primeiro lugar o suprimento, no apoio ao recebimento de materiais, conferência de notas, né? Notas fiscais e documentação de entrada, atualização de sistemas com dados de entrada de insumos, produção, né? Que é a separação de materiais para linha de produção, controle de estoque de insumos, né, e peças, organização e abastecimento de áreas produtivas, armazenagem, né, como organização de produtos nos armazéns, etiquetagem, contagem e controle de validade, participação em inventários físicos e rotativos também, né, pessoal? Temos a etapa de distribuição, que eu também citei para vocês nessa aula, né, que é, no caso, a separação de pedidos conforme os roteiros,
embalagem e conferência de cargas, apoio no embarque, emissão de documentos e contato com transportadoras, né? E temos a logística reversa também, como aí a triagem de produtos devolvidos, né? Como apoio na análise de causas de devolução, registro e reencaminhamento adequado também, né? Bom, pessoal, além disso, o auxiliar de logística, ele também precisa, né, ter alguns pontos de profissionalismo e personalidade, né? Como ser proativo, organizado e atento aos detalhes, ter uma boa comunicação, né? Isso aí vai tanto para os colegas, supervisores, clientes, fornecedores, uma boa comunicação como um todo, utilizar os sistemas e ferramentas digitais para registrar e acompanhar os dados e até mesmo cumprir as normas de segurança, higiene e qualidade, tá certo? Bom, dito isso, meu aluno, encerro por aqui a nossa aula. Vejo vocês na nossa próxima aula. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, meu aluno.